Olá, gente linda! Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Convido você a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixa já o seu joinha. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito ainda. Seja membro do canal. Me siga nas redes sociais. E conheça este meu universo de arte, vida e espiritualidade. Os meus 3 pilares, a minha pirâmide combustível da minha vida. Se você fizer direitinho todo esse ritual, entenda que a sua vida será próspera, porque este é o ritual do sucesso. E ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui deste canal. Um fato curioso, mas também bastante arrepilante, que traz um desconforto quando a gente vê determinadas imagens, são as anomalias genéticas, principalmente das pessoas nascidas na Índia, em que lá há um grande número de pessoas que nascem com anomalias. Curiosamente, é um país que não me causa vontade de visitar, não pelo seu ponto turístico, é engraçado, eu não curto. A título de conhecimento, todo o país é interessante que você conheça. E eu verifico, por exemplo, que na Índia existe uma grande sabedoria também. Existem literaturas bastante avançadas, existe uma parte cultural de muita relevância para o mundo, até mesmo para o mundo ocidental. A gente aprende sempre com os outros e a Índia tem muito a nos ensinar dentro da sua cultura. A Índia é um país localizado no sul da Ásia. Sua capital se chama Nova Delhi e em extensão territorial é um dos maiores países do mundo e o segundo mais populoso do planeta, com aproximadamente 1.393.409.000 habitantes. As religiões predominantes na Índia são o hinduísmo com mais de 79% de fiéis, o islamismo com mais de 14% e o cristianismo com um pouco mais de 2% de fiéis. No entanto, há um outro lado da moeda que deixa a gente angustiado. Uma cultura que parece que não casa muito com os costumes ocidentais, eu acho que nem com os outros costumes assim orientais mesmo. A adoração à vaca, compreender a vaca como um animal sagrado e também os ratos. A tradição indiana nasceu do hinduísmo. No país, acredita-se que a vaca é a representação da fertilidade e da espiritualidade. No hinduísmo, a vaca é Devi, a mãe que nutre e tem como responsabilidade a missão de sustentar a vida de todas as criaturas na Terra. Outra deusa importante na admiração e adoração dos hindus é a Kamadhenu, uma divindade bovina que é representada com a cabeça de uma mulher no corpo de uma vaca. Tem seios enormes, retratando que o leite é considerado um dos alimentos mais puros que existe. E é considerada a mãe de todas as vacas. Além da vaca, outro animal sagrado para os hindus é o rato. Na Índia existe o Templo dos Ratos, que tem mais de 30.000 roedores. Eles acreditam se tratar da reencarnação da deusa Karni-mata. Além dos ratos terem o seu próprio templo e serem adorados como deuses, eles recebem orações, refeições e são muitas vezes melhores tratados do que os seus próprios cidadãos. Alguns vídeos que eu vi na internet que visitam o templo dos ratos, eu fiquei assim, como é possível? Porque é da nossa natureza, é da nossa humanidade repelir determinados tipos de seres. Ao longo da vida, você pode até perder medo de uma coisa ou de outra. Por exemplo, a gente tem uma certa repulsa à barata. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma barata na minha vida. Eu estava em Ponte Serrada, eu era criança. Eu não sei se porque lá é terra fria, mas eu não lembro de ter baratas por lá. Já rata era uma coisa um pouco mais frequente. E eu fui abrir a gaveta de um armário, tipo a última gaveta, e vi um bicho morto. Era uma barata. Na época eu não sabia que aquilo era uma barata. Acreditem nisso? Vocês acreditam nisso? Porque eu custo acreditar quando eu lembro desse episódio. E tive uma sensação assim, que bicho estranho. Eu fui a ter mais contato com baratas aqui no litoral. É como ver uma cobra. E se você vai para algum ambiente em que a cobra é adorada, você vai achar estranho. Porque além da gente saber o perigo que a cobra pode causar com a sua picada, com o seu veneno, ela é naturalmente, sabe, deixa longe de mim esse ser. E cada um de nós tem essa aversão com mais ou menos intensidade, dependendo da sua história, dependendo de você, enfim, cada um com o seu histórico. Eu até hoje estou para entender como é que a Mama tem pavor de lagartixa. É tipo incomum, é extremo, mas ela tem pavor de lagartixa. Hoje eu mato uma barata facilmente, mas isso não quer dizer que eu não tenha asco por este serzinho. É complicado. Então, o que eu não entendo é como dentro da nossa própria natureza, como pode, aliás, em outras palavras,
posso dizer, uma cultura ser tão forte que não cause naquelas pessoas que vivem lá essa ojeriza, esse nojo, esse asco que a gente tem por determinados tipos de seres, como é no caso do rato. A vaca, eu até entendo, ela é tipo assim, né? Ela por si só transmite mais saúde, mas aí o rato é por demais. Isso para contextualizar um pouco, para incrementar o que é a Índia, né? Um pouco do conhecimento, esse planeta, esse país tão populoso, tão cheio de gente, e por aí também mora o perigo. Muitas pessoas no mesmo local, com pouca estrutura, não tem sistema sanitário básico, há muita sujeira de uma maneira geral. Me parece que as coisas também são baratas, a moeda não é valorizada, por si só o povo também não é valorizado. Aquele rio sagrado que me parece ser horrivelmente sujo, para mim toda a natureza é sagrada, só que há de se ter o zelo, o cuidado com ela. E quando a gente faz uma ligeira pesquisa pela internet, a gente observa quantas pessoas nascem com essas anomalias. Algumas fotos que eu vou estar colocando aqui, elas podem ser ruins ao ver. Então, qualquer coisa, você nem assiste esse vídeo até o final, só para relembrar esse detalhe, porque elas causam um desconforto. A palavra mais simpática que eu acho é o desconforto ao ver determinadas imagens. São seres humanos, são pessoas como nós, mas nascem com essas diferenças de maneira muito exaltada. Obviamente que a ciência vai ter a sua explicação. O fato de não ter a higiene adequada, das mulheres não ter o pré-natal adequado. E essa questão mesmo, gente, da higiene básica é o que justifica, de onde eu pesquisei, a questão das anomalias genéticas. Por outro lado, reflita comigo o seguinte: higiene, estrutura, esse sistema básico da saúde, encanamento, fossa, essas coisas que fazem, né, dão uma estrutura para a sociedade de maneira mais higiênica, digamos assim, e que parece que na Índia não existe da maneira como deveria existir, ela também não é recente em nossas vidas. Em tempos passados da nossa história, quando a gente vê nos livros, e não sou historiadora, mas eu sou muito curiosa, e de tudo que eu estudo, quando eu estudei na faculdade, eu estudo por conta própria, me considero autodidata, na verdade. Quando eu estudo, ou quando eu estudava na própria escola regular, uma coisa que eu observo com muita precisão, comparando com a Índia, é que também em tempos em que a gente não tinha essa higiene primária, não havia casos tão gritantes de anomalia genética. Eu não encontro isso na história como eu vejo isso dentro da questão da Índia. Portanto, a gente pode pensar que pode existir uma explicação além do que a ciência traz, e para mim, observação, a ciência é a linguagem de Deus. Mas isso é papo para um outro vídeo. Se você quiser, você deixa nos comentários. Uma das linguagens, me corrigindo. No entanto, além da ciência e trazendo a perspectiva espiritual, a gente pode ampliar um pouco esse pensamento e observar que podem existir outras respostas aí de cunho espiritual, frisando de cunho espiritual para essas anomalias. Mais uma observação. Obviamente que as anomalias não estão única e exclusivamente concentradas na Índia. Elas existem em outros ambientes também. Aliás, por falar em Índia, eu lembro dos índios. E aliás, até mesmo no Brasil hoje, ou que seja 200 ou 300 anos atrás, a gente não encontra nem na história do Brasil, por menos higiene que os índios tivessem, ou acesso a essa higiene, nós não enxergamos, eu não tenho pelo menos esse conhecimento. Se você tiver, se algum de vocês tiver, coloca aqui nos comentários, por gentileza. E essas questões de anomalias genéticas também em outras épocas, como nos índios, só para salientar, não só na história ocidental, enfim, da Europa antiga, mas traz para cá que eu gostaria de entender. Porque se é uma questão de higiene, a anomalia genética já deveria fazer parte da natureza humana, assim, de uma frequência do conhecimento geral de todos. Quando eu vejo essas imagens, quando eu vejo essas pessoas tão distorcidas de uma essência humana tradicional, e lembrando que nós, em nossa história, em tudo quanto é conhecimento que a gente pode adquirir, a gente conhece casos das pessoas que nascem com síndrome de Down, que têm, de repente, anomalias mais conhecidas, ou simplesmente o corpo físico não está completo, de repente a pessoa nasce, está faltando um braço, está faltando as pernas, ou tem algum problema genético, sabe, nesse sentido. Ok, isso
É normal, mas quando a gente olha essas imagens que eu vou deixar passando aqui, as situações são mais berrantes, elas são mais gritantes. Acredito que a ciência vai ter muito que estudar ainda para justificar uma por uma. Ainda que geneticamente eles possam encontrar uma resposta dentro da parte espiritual, eu só introduzo essa questão, essa resposta dentro do pouco conhecimento que eu tenho, com uma frase que vai te fazer refletir. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, que tipo de imagem e a quem vai ser semelhante aquele ser que adora uma vaca ou que adora um rato? É a anulação de toda possível consciência do espírito, de toda possível consciência espiritual. E olha que eu falo isso aqui no canal com muita frequência, sendo que consciência espiritual é o título da minha palestra espírita. Se todos nós que nos encontramos neste momento com um pouco de conhecimento espírita e temos uma consciência ligeiramente despertada, ou até mesmo para as pessoas que conhecemos, que a gente percebe o quanto ainda estão aquém desse despertar da consciência, o que podemos compreender das pessoas que glorificam demais tudo aquilo que não é Deus? Ainda que quem deu a vida é Deus. Tudo que é vivo é obra do nosso Deus, porque somente Deus tem o sopro da existência para todos os tipos de vida, vegetal ou animal. Mas adorar um rato, uma vaca ou até mesmo qualquer outro tipo de ser pode deformar aquele espírito que se perde em essência da sua criação. E digo mais, há mais pecado no ser que adora uma vaca do que no ser que come uma vaca, que em verdade nem pecado há. Mas para ilustrar, é preciso levar em consideração que às vezes determinados seres que nascem com um excesso de unha, um excesso da pele, não tem o nariz, a cabeça exageradamente grande, claro, cada caso é um caso, mas esses seres de maneira assim superficial e meio que tentando abranger ao máximo do que se possa compreender dessas histórias, dessas pessoas, são seres humanos, são seres espirituais, completamente distantes da sua verdadeira essência. Eles não reconhecem Deus, eles não são ateus, no sentido que eles acreditam em algo maior, eles têm as suas crenças de acordo com a sua religião, mas independente disso, o espírito dentro deles está dormente como se tivesse apagado. E a gente é uma espécie de reflexo do que tem por dentro. Em resumo, apesar de que cada caso é um caso, porém muitos destes casos que podemos ver nessas imagens é, na verdade, o resultado de adorar o que não deve ser adorado, de espíritos aquém do seu despertar como indivíduo, como ser, como filho de Deus. É uma terra lenta que não admite a existência de um único Deus. Podem acreditar em reencarnação, podem acreditar nisso, podem acreditar naquilo. No entanto, lhes falta uma essência, humildade, percepção, sensibilidade. Alguns espíritos, para despertar, talvez precisassem nascer fora daquela região. Sem contar que alguns desses espíritos que nascem nesse sentido, que nascem, às vezes, eu estou assim, muito me referindo à Índia, mas às vezes existem outros em outros lugares do mundo e que às vezes nascem com anomalias e não tem nem sequer a resposta aí da questão da higiene ou afins, mas às vezes faz parte de uma expiação por conta de pessoas que cometem muitos maus tratos em vidas passadas, também tem isso. Mas neste vídeo eu estou me atendo muito mais às questões referentes à Índia. Conta pra mim, você já tinha se perguntado que tipo de explicação pode haver por trás disso? Ficou dúvidas? Quer discutir mais esse assunto? Deixa aqui nos comentários, bem como a sua sugestão de conteúdo, se você tiver interesse. Gratidão desde já por sua companhia, por sua confiança. Deixa o seu joinha, que é muito importante para mim aqui no YouTube, que você curta o vídeo, que você comente, que você se inscreva. E lembrando, me siga nas redes sociais. Um beijo grandão na sua alma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.